Paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Nós só temos que louvar, agradecer, bendizer por tudo. Motivo nós temos de sobra, né? Obrigado, Pai Santo, Pai querido. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, teu cuidado, teu carinho, por cuidar de nós quanto nós dormimos, né, Edna? Paulinho, que Deus abençoe. E é isso aí, começando o nosso dia agradecendo, bendizendo ao Senhor por tudo. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvado seja. Começa o nosso dia tão bom, né? Na presença do Pai querido, consagrando tudo na presença dEle, consagrando nosso trabalho, a nossa família. Entrega na mão dele, Glória ele é o que pode todas as coisas, está cuidando, aleluia. Cuida dos nossos, né? Nós não podemos, mas o nosso Deus cuida. Entrega os netos, os sobrinhos, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, né, Edna? Nós estamos orando pela Jaque, né? Pedindo que Deus abençoe ela, toque, cure, liberte em nome de Jesus. Hoje eu quero entregar também o Arthur. Acordei com esse nome na minha cabeça, um menininho que o Daílson lá de Guariba pediu oração. Esse menino está internado, precisa muito das nossas orações. A gente já orou ano passado para o Arthur, graças a Deus ele ficou bem, mas agora voltou de novo a inflamação, a infecção, não sei o que ele tem. Mas Deus está curando, em nome de Jesus, entregando a pastora Anice na presença de Deus, o Ocimar. Nossa, nós entregamos todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje é 28 de agosto de 2025. Né? Uma quarta-feira, hoje nós temos culto. E hoje nós acordamos de manhã, eu falei, Célia, eu quero falar daquelas pessoas que a Célia pregou, ministrou na igreja na quarta-feira, não, no domingo de manhã. Verdade, domingo de manhã. Sobre Noé. Teve um chamado de Deus para fazer uma arca no meio do nada. Num lugar que não tinha nem chuva, nem água. Um homem que talvez as pessoas passavam lá e falavam, esse velho tá louco. Ele tinha 100 anos. Ele ficou 100 anos construindo um barco no meio do nada. E por causa da obediência e do amor que ele tinha a Deus, somente a família dele foi salva. Ele tinha 500 anos, Ele sabia? tinha 500 anos de idade, ele demorou 100 anos para fazer essa arca. Ele entrou com 600 anos na arca. Olha, irmão. Deus deu as medidas da arca para ele, deu tudo, a largura, o comprimento, a altura, os compartimentos que ele ia fazer, a porta por onde os animais, a rampa por onde os animais viriam a ele não teve nem que recolher animal, vieram a ele. Casal. A palavra vai falar, os casais de animais no momento certo. E a família dele foi salva. Por isso que eu falo que a obediência... E a importância de servir esse Deus Todo-Poderoso. E não só a obediência, mas é o zelo, o respeito pelas coisas de Deus, fazem toda uma diferença. Toda uma diferença. Estou lembrando aqui na minha mente, vai vindo as coisas que a gente planeja falar uma coisa, por isso que eu não gosto nem de escrever. Eu escrevo, ontem eu escrevi 4 folhas, já joguei até fora, não li nenhuma. A gente vai vendo quando as pessoas são fiéis a Deus, o que ele revela para a pessoa. É revelada, o Espírito Santo revela para eles. Lembrei agora, nesse minuto, Paulo no navio, sendo chicoteado por ondas gigantescas e ventos, e esse navio batendo sobre as rochas, sobre as pedras, todo mundo querendo pular do navio, fazer alguma coisa. Paulo fala, um anjo disse para Paulo,
nenhuma alma se perderá. Ele não falou que o navio não ia ser destruído. Calma, nenhuma alma se perderá. Esse navio foi arremessado contra as pedras e virou nada. O mar em fúria, a gente não tem noção do que é um mar em fúria. Faz um navio cargueiro, outro dia eu vi um vídeo do navio cruzeiro, depois um navio cargueiro, virar um cisco. O mar faz o que quer com ele, joga de um lado para o outro, sabe? Muitas 1000 toneladas, faz virar um nada. Deus me livre, eu tenho pavor. O mar impetuoso. Eu tive uns amigos na Bristol, e eles foram pescar em alto mar. E quando eles chegaram em Santos, lá no porto, o barqueiro falou, olha, eu acho melhor a gente remarcar para outro dia, porque hoje nós temos uma recomendação de não ir para o alto mar. E aí começaram uma briga danada, e nós já viemos até aqui, porque já está tudo combinado, a nossa folga é hoje, tá? Insistiram, pagaram e o homem levou. Só que houve uma tempestade muito forte, quase que matou todos eles e afundou esse barco. E quando eles voltaram com vida, foram salvos. Ele falou, naquele momento a gente dava tudo que tinha para Deus livrar a gente, porque nada se podia fazer. Nada, nada. Ele falou que a onda passava assim muitos metros de altura sobre nós e chicoteava esse barco, igual um brinquedo. Ele falou, Elcio, naquele momento você lembra da família, você lembra de tudo. Pede a Deus, falei, vira até religioso nesse momento. Nós já passamos com a Gi e o Elcio, né? Eu, o Elcio não, e a Gi. Aquele ali era um ventinho. Não, mas então, aquele ventinho já me matou de susto, imagina um vendaval. Nós fomos no barco e a onda vinha com tudo e a gente tinha que parar o barco, o barqueiro parava para depois passar depois da onda, aí a coisa foi séria, viu, Maria? Foi muito sério. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. E aí, irmãos, lembrando desse homem, pai da fé, chamado Abraão, cujo a obediência, o amor e o zelo por Deus fez a família dele ser salva por causa das atitudes dele. Não questionou, simplesmente fez. 100 anos construindo um barco no meio do nada. Bem, isso não é Abraão, não. Não, Noé. Não vou explicar por quê. É porque eu tô lendo aqui. Abraão não construiu barco nenhum, não. Abraão não. Abraão foi o outro. Foi o Noé, viu, que construiu o barco. Foi Noé. Tá olha, que eu li aqui, é que eu bati o olho numa palavra Abraão. Noé fez esse barco, olha só. E ele tinha 500 anos quando foi chamado para fazer isso. E quando o barco ficou pronto, se passaram mais 100 anos e vieram aí dos animais e eles ficaram, mas não importa os tempos, nem o ano, nem o tamanho dessa arca, só porque não é uma pregação. Nossa. O que importa é, por causa da atitude, por causa do amor, do zelo, da obediência, a família dele foi salva. Depois nós vamos falar do Abrão. É que eu sai da tua terra, da sua parentela. Foi? Não ficou questionando, o que eu vou comer? Como é que eu vou morar? Só que eu acho que ele ficava com o ouvido assim, ó, preparado para ouvir Deus falar para ele mais alguma coisa, sabe? Eu acho que ele nem dormia direito, ele falava, Deus vai falar comigo. Imagina, mas você imagina isso, que coisa, né? Sem rumo, sabe? Vai, eu vou te mostrar para onde que você deve ir. Já pensou se largar tudo, ele era bem de vida, né? Largar tudo. E obedecer a Deus. Como né? que prosperou, como que teve êxito em tudo que punha a mão, era abençoado, um homem ficou rico, sabe? Só por obediência. E ontem eu dei um testemunho lá no núcleo, eu ouvi um pastor num podcast. Ele falou assim, ele é bem humilde, sabe? Eu acho que ele era uma pessoa bem de vida, pelo jeito dele. E ele falou assim que ele tinha uma igreja, eu não sei se era no Rio ou em Brasília, eu não prestei bem atenção. E a igreja dele era bem grande. E Deus falou para ele, sai e vai para Filipinas. Ele pegou a família dele e foi para Filipinas.
E da Filipinas, Deus foi mandando ele para outros lugares. Hoje ele tem 20 igrejas. Ele falou, nenhuma eu coordeno, nenhuma é minha. Eu vou lá, abro as igrejas e vejo os pastores, sabe, as pessoas que são mesmo de Deus, ele falou. São pessoas de Deus mesmo, que eu vejo que serve a Deus de coração. E aí põe naquela igreja, aquelas igrejas crescem, ele falou. Ele falou assim que tá uma bênção. Aí falou assim, qual que é a sua igreja? Não, a minha igreja não é. Eu só vou lá aonde o Senhor me manda e eu vou indo. E ele falou, e eu não tenho preocupação, sabe assim? Ele falou, eu ando leve, eu ando na presença, assim, ó, deixa ele me levar. Achei tão bonito. Deixa ele me conduzir. Eu vou falar uma coisa, você tem a Bíblia como referência, a Bíblia como referência, não desvia um passo nem para a direita nem para a esquerda. Segue a palavra de Deus, tudo que está escrito nesse livro aqui, você faz. Deus vai contigo e você consegue. E lembrando que a igreja não é de fulano ou de ciclano, a igreja é nossa, é de Jesus. A igreja nossa no mundo é de Jesus, é de Deus, né? Antigamente, nos primeiros livros, nos primeiros apóstolos de Jesus, eles se reuniam nas casas, meio às escondidas, e por causa de uma perseguição, depois da morte de Estevão, que foi apedrejado até a morte, só foram rasgada por causa de falar a verdade. Acho que voltou. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Estevão, por causa de falar a verdade, eles começaram uma grande perseguição. Paulo começou a perseguir a igreja e outros também começaram a perseguir a igreja. E por esse motivo eles saíram. A conexão está lenta. Eles foram dispersos daquele lugar. E graças a essa dispersão, olha como que é. Satanás tentando parar a igreja. Jesus subiu. Eles começam a fazer uma grande obra missionária naquele lugar. Aí eles foram dispersados e graças a essa dispersão a palavra e o evangelho foi levada para muitos longes, para muitos lugares diferentes. Ontem eu preguei sobre isso. Bom, vamos continuar com o nosso tema que nós estávamos falando. Por causa de família é salva. Outra pessoa, Raabe, ela deu abrigo. Quem é Raabe? Raabe, uma mulher prostituta, morava sobre as muralhas de Jericó, construída sobre... Ela era dona do prostíbulo. Dona do prostíbulo, e morava numa casa em cima da muralha de Jericó. E ela deu asilo, abrigo a 2 espias, que foi mandado por Josué. O que aconteceu? Por causa dela... foi salva toda a família dela. E se você começar a pesquisar, Raabe, ela está na linhagem de Jesus Cristo. Ela é da genealogia. Ela foi salva, a família dela foi salva, depois ela se casou com um deles, ele foi lá, buscou ela. Ela é bisavó de Davi. Tataravó. Bisavó de Davi. De Davi. Então, irmãos, por causa de uma atitude, por causa de um carinho, de um amor, de fazer uma coisa certa. E uma frase que ela falava que eu me lembro agora é assim, ó. Eu ouvi falar do seu Deus. E eu quero isso para mim, olha que eu lindo, ouvi né? falar. E eu sei o poder dele. Do poder do seu Deus. Tá? Umas coisas muito bonitas que a gente tem que ver. Bom, outra pessoa, José. José foi um filho dos menores. Depois de José teve mais um, e ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, mas já era todo um propósito de Deus para salvar toda a família dele, e um povo também, salvou todo um povo. Deus já havia trabalhado desde o começo dele. Deus já tinha dado sonhos e visões para ele desde a mocidade, e os outros ficaram com inveja, os próprios irmãos, e venderam ele, bateram nele, jogaram ele num poço, venderam ele para um escravo. Quantas coisas! Ele nunca se corrompeu e ele se tornou o segundo
depois de Faraó, era ele que comandava todo um povo, né? E ele reconheceu os irmãos, quando os irmãos na fome, os irmãos foram comprar alimento, e ele reconheceu os irmãos. Ele poderia mandar matar, prender, fazer o que fosse, mas ele não guardou ódio no coração, não guardou raiva, não guardou mágoa. E salvou a família. Salvou a família dele toda. Outra pessoa que nós podemos lembrar, Paulo e Silas na prisão, jogados no carcereiro, chicoteados, feridos, machucados, de tanto apanhar por causa da palavra de Deus. Foram presos. De repente, veio um vento, um tremor de terra, abriu todas as celas. Eles poderiam ter fugido. O carcereiro queria se matar, porque ele estava sob a responsabilidade dele, mas ele falou, não faça isso. Nós estamos aqui, todos aqui. O carcereiro levou eles, cuidou deles, das feridas, né, se a palavra fala? Cuidou deles, eles pregaram a palavra. E a família dele foi toda a família salva. Desse carcereiro toda foi salva. Toda foi salva por causa dessa atitude. E provavelmente tem mais pessoas, mas eu marquei. Aquele família lá que Pedro foi lá, do lençol que desceu, toda aquela família daquele... Acabei de ler agora. É. Desculpa. Pedro, ele tinha um preconceito muito grande contra os gentios. Ele achava que os gentios não eram merecedores da graça de Deus. E ele era um preconceito. E, tipo, quando ele teve aquela visão, Pedro teve uma visão que desceu do céu, como se fosse um lençol com animais. Vários animais, a palavra vai falar, e répteis. E um anjo falou para ele, pega, mata e come. E ele falou, de forma nenhuma eu vou comer alguma coisa impura. Olha, porque era o costume da lei. O que isso significa? Ali ele entendeu que não torne você impuro o que Deus santificou. Amém? E é para mim? Eu já vou, peraí, pode falar. Amém, irmãos? Então, ele, naquele momento, ele teve a visão, não torne você impuro o que Deus santificou. Mas aí, a cabeça dele ele entendeu que não era a comida, mas ele não era para fazer discriminação de pessoas, de raça. Não come que aquele ali é impuro, aquele ali é judeu, aquele ali esse foi o motivo dessa visão. E ali, irmãos, aquela família, eles receberam aquela família e todos foram salvos. É bonito isso, muito lindo. Mas precisa de compreender, o Espírito Santo revelando para ele como que essa visão que ele teve. É sério. No momento que Pedro teve aquela visão daquele lençol, eu estava falando, mata e come. De maneira nenhuma eu vou comer coisa impura. E aquela família... Mas não era coisa, a comida de comida. Era Deus mostrando para ele, quem é você para tornar eles impuros ou puros? Você falou que a família foi toda salva. Toda uma família foi salva. Batizada, irmãos. Olha só que lindo, hein? Receberam o Espírito Santo. Eu falo, olha que lindo. Se a gente for mesmo ficar olhar a Bíblia, você pesquisando vai ver e tudo, quantas pessoas, a sua família, por você. Então, qual que é a minha intenção hoje, no dia de hoje? Que cada dia continue orando, né? A gente prega uma coisa diferente, a gente fala uma coisa diferente, sem muita demora. E que a gente continue orando. E que nós possamos continuar firmes na fé, no nosso foco. E o nosso alvo é a salvação. Como esses, né, que oraram e foram... Como eles que obedeceram a palavra de Deus, foram fiéis.
palavra de E Deus. Deus salvou a família E deles. Deus salvou a família deles E as toda. nossas também pode ser toda salva. Em nome todos. de Jesus. Em nome de Jesus, né? Eu falo que é muito bom, né? A gente tá... Hoje, irmãos, a conexão tá tão lenta. E é muito bom nós estarmos aqui unidas em oração. Eu creio que neste momento Deus Todo-Poderoso fica olhando lá do alto, lá e fala assim... Que bonitinho, né? Eles estão ali hoje, logo cedo de manhã, assim, falando da minha palavra, falando do amor. Isso, Deus fica muito feliz com a gente. Eu creio que é bom, né? E Ele abençoa, derrama chuvas de bênção sobre as nossas famílias. Amém? Amém. Vamos orar? Orar por cura, pedir a Deus, que tem tantas pessoas, né? Hoje eu acordei com o Arthurzinho na minha cabeça, falei, Senhor... Toca naquele menininho, né? Precisa hoje tanto. tem que colocar o Hendrix O aí. Samuel. O Hendrix já estava tomando injeção. Será que ele melhorou, Ana? Eu mandei uma mensagem pro Rodrigo. Vamos ver se ele depois... Entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso, o Samuel, o Alex, a Nara, a Tatiane, a Renata, Fernando, Marilda, Jéssica, que estava entubada, Fernando, a Claudenir de Almeida, Dani Vieira, Vitor Vieira, Carlos Alves, Mário Oliveira, já coloquei esse, Beatriz, Josiane, Regilson, Antônio, Nilva, Maria Emília. Irmãos, essa Maria Emília precisa de muitas das nossas orações, muito, muito, muito. Quantas pessoas... Colocar o João, quero colocar o Endes, quero colocar meu netinho Hugo. Sim, a Giovana, o Fabiano. Quero colocar a tia Edna. A Quero Jéssica. colocar a Jéssica, que estava também com um problema no rim. Em nome de Jesus, meu Deus. A sua mãe. Todas as pessoas. A avó Lia, a Zilda. Minha mãe fez a cirurgia da catarata, tá bem. Quero entregar minha cunhada Zilda. Minha irmã está precisando de um procedimento e esse SUS não libera. A pastora Anice, o Simar. Sabe o que eu queria falar? A gente tem que orar muito pelos médicos, mas não esses médicos que são dirigentes, porque esse sistema tem que mudar. O SUS, ele funciona, mas eu acho que ele funciona muito bem, mas não tem por exemplo, como que fala quando você... Deixa eu lembrar, o que eu quero falar é o seguinte, eu não sei a palavra, vou tentar falar de uma outra forma. A pessoa diagnostica um problema igual o Ocimar, ele precisa de uma coisa urgente, é grave. E ninguém faz nada. Então, fica só empurrando com a barriga, mas você vai lá, atende 400, 500 pessoas, porque daí é dipirona, isso e aquilo só. Isso. Eu tenho um pedido de cirurgia há mais de um ano. O Elcio já fez a cirurgia. Eu já consegui por outros meios fazer a minha cirurgia, já estou trabalhando, já estou andando, já estou, graças a Deus, normal, mas só Deus sabe a dor que eu passei de desejar até a morte, de tanta dor. E nenhum medicamento foi capaz de tirar minha dor, nenhum medicamento. Era só cirurgia. E o Ocimar está passando por Ninguém. A pessoa devia de ter uma rastreabilidade, falar, não, essa pessoa precisa muito, ele está sofrendo muito, vamos dar uma acelerada. Eu não acredito que tem tanta cirurgia assim, tanto transplante de osso, tanta coisa assim, não tem. Então eles ficam enrolando, as coisas mais caras não vai. Às vezes a pessoa tem que entrar na justiça para conseguir um procedimento, um medicamento mais caro. A gente tem que orar para que Deus toque no coração. Isso, e eu vou falar uma coisa, e tem dinheiro sobrando. Agora tem muito inútil sobrando também que não cuida do povo. E entendeu? A gente não tem pessoas que né? não têm misericórdia, que estão lá só para um cargo, mas eles fingem que trabalham. Teria que ter uma pessoa, então, uma pessoa que faz uma triagem de pessoa. Peraí, esse aqui está grave, ele está com problema de coração, no caso da minha irmã. Ela não pôde fazer a cirurgia antes de passar. Sabe quanto tempo faz? 1 ano. O meu amigo Serginho, com o mesmo problema meu, precisando de um transplante de quadril. Ele estava acamado, ele não aguentava nem andar de muleta, só chorando de dor, definhando. 2 anos se passaram e até hoje ninguém chamou. Eles fizeram, não sei como, uma vaquinha lá e mandaram para Ribeirão e pagaram uma cirurgia para ele. Agora analisa bem, vê se pode uma coisa dessa. Então, irmãos,
SUS para cuidar de Só que uma gripe, cirurgia- para falar que é dengue. Você chega lá, isso daí é dengue. Só que dengue, uma cirurgia dessa de quadril custa 60 mil. Quem tem 60 mil? Agora é 60, 80 estão 80. cobrando. Quem tem 80 Entendeu? mil E o pra povo pagar? não tem 80 mil, é o preço de um carro. Outra coisa, dengue só pode tomar dipirona ou Covid. Então, irmãos, rastreabilidade, pessoas que tenham no coração. A gente vê essa Secretaria da Saúde, não estou falando do SUS, Secretaria de Saúde, tá uma porcaria. Um lixo. Eu fiz até um documento reclamando disso, dos procedimentos. Eu fui no AME, eu fui atendido muito bem. Um ortopedista me receitou um remédio, falou, você vai fazer isso daqui por um mês, depois você vai voltar aqui. Quando eu voltei lá, ele falou, pelo jeito você piorou, né? Eu falei, piorou. Ele falou, só cirurgia. Então você vê que um médico era o que o outro tinha falado para mim, que eu fui em outros. Aí ele me deu uma carta de cirurgia, tudo certinho, do AME. Leva na sua cidade para autorizar até hoje, já faz um ano. Ninguém me ligou, ninguém me falou. Né? Então, irmãos, pessoas que tenham um pouco de sensibilidade, amor pelo amor próximo. no coração, e não fica só o cargo não Tente ajudar, fingindo né? que está trabalhando, porque não está certo, tá bom? Vamos orar, pedir para Deus para tocar esses corações, para que essas pessoas possam ter misericórdia, porque dor, gente. Nossa, Eu vi uma pessoa sofrendo muito com dor, irmão, no osso. A pastora Nícia é um exemplo, Tá com dor intensa. A gente sabe que não remédio nenhum tira, não tira. O Rosimar é um sofrimento. Sabe, a nossa. pessoa está tomando morfina já há um ano, já não faz nem efeito mais, com dor, vai internado, sai. E uma pessoa devia ter uma pessoa com capacidade de falar, não, peraí, é grave, vai lá, encaminha, empurra, cuida desse caso, pessoalmente. É isso que a gente precisa de ter. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ó, desabafo. Amém, irmãos? desabafo que não é só para mim, que eu não preciso mais. E também eu não vou avisar, eu quero ver quanto tempo vai demorar. O dia que demorar eu vou falar, obrigado, não preciso mais. Mas olha, quantos anos, né? Quanto tempo. Tá bom? Amém? Vamos terminar bem? Vamos na terminar. oração? Tá bom. Senhor, nosso Deus e Pai, a série colocou aqui muitas pessoas com problemas diferentes. Vários problemas. Doenças, para crianças, cânceres, depressão, tentativas de homicídio. Tantas pessoas que nós colocamos, aposentadoria, emprego. Nós colocamos nas tuas mãos porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo pode, que tudo faz. Só o Senhor é capaz de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Sim, só o Senhor é capaz de realizar curas e milagres. A palavra fala, só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. Tem até uma música. Ninguém faz milagre. Não há outro fora de ti. Não há, Pai. E nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, como a sua palavra fala. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. E é no seu nome poderoso, Jesus, que nós colocamos esses irmãos e pedimos ao nosso Pai Todo-Poderoso, porque a sua palavra também fala, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos fará. Amém? Amém. E que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, Pai, cuida, principalmente dessas crianças. Pai, como eu gostaria de ver essas crianças dando testemunho, que foram curadas, que estavam quase mortas, Pai, e foram saradas e curadas. E eu sei do seu poder, eu sei da sua grandiosidade, do seu amor, que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento de oração, pedindo que o Senhor cuide de todas as famílias que estão na live, todas as famílias. Família da Edna, do Paulinho, da Roseli, da Maria, do Daílson, da Maria, da nossa igreja, da Eva, de todas as pessoas que assistem essa live, entra com providência, cuida das nossas crianças, do nosso trabalho, da nossa saúde. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo, é o que nós colocamos no dia de hoje, louvando e agradecendo, Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, amém, aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar a bênção apostólica, que nós possamos hoje ter um dia abençoado, guardado por Deus Todo-Poderoso.
Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. e se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém, né, quem Edna? impedirá? Né, Ninguém vai Ana? impedir. Irmãos, Maria, bom dia, Deus abençoe. paz e Fiquem com graça. Deus, chuva de bênção. E até Culto amanhã. hoje. Hoje temos culto, 19 horas. Tem culto lá em São Sebastião do Paraíso também. São Irmão, Sebastião do Paraíso tem não culto perca a também. oportunidade de louvar e agradecer a Deus. Amém. Porque Amém, você né, vai Maria? ver, olha, eu nunca na minha vida você vai ver eu pregando religião e nem a minha igreja. Eu quero pregar o amor e a de misericórdia Jesus. de Deus. E quando você se reúne com os irmãos, como a palavra fala assim, ó, que não deixem de congregar como é o costume de alguns, a palavra fala, juntos, unidos, num só propósito, louvar e agradecer a Deus. Dobra seu joelho junto com os irmãos para você ver a bênção ser derramada. Eu não prego teologia de prosperidade, nem igreja, nem placa. Eu prego o amor de Deus Pai para salvar um povo, uma nação, por intermédio de Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para salvar. Agora, aqueles que aceitam, merecedor da graça, porque eu aceitei. Amém. E muitos rejeitam. Irmãos, né? fiquem com Amém. Deus. Fiquem Pai do na Senhor, paz, chuva de bênção. até amanhã, em nome de Jesus. Amém.